Bom dia, alunos do Medcel que nos acompanham aqui no estúdio em São Paulo e em todo o Brasil pela internet. Meu nome é Leandro e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as doenças das suprarrenais, ok? Das doenças das adrenais, que são ótimas para fazer questão de prova. Então, as adrenais, existem N doenças das adrenais, mas as que mais geram questão de prova e, portanto, as mais importantes da gente abordar nesse curso são essas 4 patologias, que é o que a gente vai conversar na aula de hoje. Insuficiência adrenal, síndrome de Cushing, feocromocitoma e hiperaldosteronismo. Então, vamos lá, gente. Sobre a insuficiência adrenal, que é o que mais cai em prova. A insuficiência adrenal se refere à deficiência de glicocorticoides, dos quais o principal representante é o cortisol, que é um hormônio indispensável à vida. Então, quando o indivíduo tem deficiência de cortisol, isso é uma patologia que tem risco de vida, pode ter grandes complicações, pode ter alta mortalidade se não for prontamente reconhecido e tratado. Então, vamos falar um pouquinho sobre a insuficiência adrenal. Quando o paciente tem insuficiência adrenal, ele pode ter vários níveis de deficiência. Alguns pacientes podem ter deficiência só do cortisol, por exemplo. Alguns pacientes podem ter deficiência de cortisol e andrógenos. Lembrando que o córtex adrenal, que é o que a gente está falando aqui, ele produz 3 tipos de hormônio, né? O cortisol, o glicocorticoide, os androgênios adrenais e também os mineralocorticoides, no caso, a aldosterona. Então, quando a gente está falando de insuficiência adrenal, você pode ter deficiência só de cortisol, ou de cortisol e androgênio, ou dos 3, cortisol, androgênio e mineralocorticoide. No caso da deficiência isolada de cortisol ou de cortisol e androgênio, ela pode ser causada tanto por doenças da própria hipófise, como também por doenças secundárias, por doenças da hipófise ou do hipotálamo. Lembrando que só o cortisol e o androgênio são estimulados pelo ACTH, que é o hormônio corticotrófico produzido na hipófise, que estimula, então, a síntese de cortisol e androgênios no córtex adrenal. Quando você tem uma doença hipofisária ou hipotalâmica, você não vai ter deficiência do mineralocorticoide, né? Porque a adrenal está normal, na verdade ela só não está tendo estímulo do ACTH da hipófise por uma doença hipofisária, mas a secreção de mineralocorticoide nesses casos vai continuar preservada, porque o mineralocorticoide, a aldosterona, ela não é regulada pelo ACTH, ela é regulada pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona. Portanto, você já sabe, se você tem um paciente que tem deficiência dos 3 hormônios, cortisol, androgênio e mineralocorticoide, não pode ser só uma doença hipofisária, só falta de ACTH. Tem que ser destruição de córtex adrenal, para daí você ter falta desses 3 hormônios. Então, isso ajuda, inclusive, a fazer essa diferenciação clínica na prática, quando você pega um paciente com insuficiência adrenal. Ajuda a dividir em causas primárias ou secundárias. A maior parte dos casos de insuficiência adrenal primária se deve ou a doença autoimune ou a infecções bastante prevalentes no nosso meio. Então, nos países desenvolvidos, a principal causa é autoimune, é a chamada doença de Addison, que é a adrenalite autoimune. No entanto, aqui no Brasil, como é um país ainda subdesenvolvido, a gente ainda tem uma prevalência alta de algumas infecções importantes que acometem a adrenal. Então, as causas infecciosas no Brasil são o maior grupo de etiologias da insuficiência adrenal primária. Entre essas causas, principalmente a tuberculose, a paracoccidioidomicose, o HIV e infecções oportunistas associadas à AIDS, como, por exemplo, o citomegalovírus. E aqui outras causas menos comuns, metástase tumoral, doença infiltrativa, hemorragia dentro das adrenais, adrenoleucodistrofia, que é uma síndrome genética, que é a terceira causa mais comum em homens, outras causas genéticas como hipoplasia adrenal congênita, uso de várias medicações, principalmente cetoconazol, podem causar insuficiência adrenal, adrenalectomia, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de alguns fatores de transcrição, como DAX1, SF1, que acabam provocando uma hipoplasia adrenal congênita. Então, a malformação da adrenal congênita que leva à insuficiência adrenal desde o nascimento. Então, essas são as causas primárias, que destroem todo o córtex adrenal, geralmente. Então, o paciente vai ter deficiência dos 3 hormônios do córtex adrenal: cortisol, androgênios e aldosterona. A doença de Addison corresponde, então, a 80% dos casos de insuficiência adrenal nos países desenvolvidos, onde a tuberculose já está melhor controlada, onde a PCM não é tão prevalente, né? Então, nesses casos, a doença autoimune passa a ser a etiologia mais frequente de insuficiência adrenal primária. Existe um marcador de autoimunidade em 70% a 100% dos casos. Você pode dosar anticorpo anti-21 hidroxilase, anticórtex adrenal, que são anticorpos dirigidos contra antígenos adrenais, e a presença desses anticorpos confirma, então, que a etiologia daquela insuficiência adrenal é autoimune, é a chamada doença de Addison. Muita gente usa esse nome errado, fala Addison, para toda causa de insuficiência adrenal primária. Mas, na verdade,
Addison é só insuficiência adrenal primária de causa autoimune. Uma coisa muito interessante também da doença de Addison é que em 60% dos casos, na maioria das vezes, essas pacientes têm síndromes poliglandulares autoimunes. Então, não só insuficiência adrenal primária, mas várias outras doenças autoimunes associadas. E as duas principais síndromes poliglandulares autoimunes são essas que eu coloquei no quadro aqui para vocês. A síndrome poliglandular autoimune tipo 1 é uma doença de crianças, acontece antes dos 10 anos, é mais comum no sexo feminino, e geralmente ela segue essa ordem de aparecimento de doença. Chá, guarda aí na sua cabeça. Chá, primeiro candidíase mucocutânea, depois hipoparatiroidismo, depois adrenal, né? Insuficiência adrenal primária. Então costuma ser nessa ordem o aparecimento das doenças na síndrome poliglandular autoimune tipo 1. A herança é recessiva e é associada a esse gene chamado AIRE, que está no cromossomo 21. Já a síndrome poliglandular autoimune tipo 2, ela é bem mais comum, também é mais comum em mulheres, mais frequente no sexo feminino, como qualquer doença autoimune, mas costuma aparecer numa idade mais tardia, por volta dos 20 aos 40 anos, uma herança mais ou menos autossômica dominante, ligada ao HLA, aqui tem alguns alelos de HLA de alto risco para essa síndrome, e ela geralmente se cursa com insuficiência adrenal primária, que tem que estar presente. Se não tiver insuficiência adrenal, não dá para falar que é síndrome poliglandular autoimune tipo 2. Então, necessariamente, tem insuficiência adrenal primária, mas um desses aqui. Pode ser tiroidite autoimune, ou Hashimoto, ou Graves, pode ser diabetes tipo 1, e também outras doenças podem estar associadas, vitiligo, artrite reumatoide, gastrite atrófica, várias outras doenças associadas. Então, essas são as síndromes poliglandulares autoimunes, a tipo 1 e a tipo 2. Quanto às causas centrais, que na verdade hoje a maior causa, em geral, de insuficiência adrenal é essa primeira aqui, que é o uso de corticoide exógeno. Mas como assim, professor? O paciente toma corticoide, vai ter insuficiência adrenal. O problema é quando a pessoa para. Imagine um indivíduo que toma a vida inteira um montão de corticoide para tratar alguma doença inflamatória, autoimune, asma, artrite reumatoide, sei lá o que, lúpus. O indivíduo toma aquele monte de corticoide durante um tempão e de repente, por algum motivo, para de usar o remédio. O que vai acontecer? Vai manifestar insuficiência adrenal, porque a adrenal dele está completamente atrófica devido ao uso exógeno de glicocorticoide sintético. Então, por isso que é a causa mais comum de insuficiência adrenal secundária. Então, o indivíduo interrompe o uso prolongado de corticoide e manifesta insuficiência adrenal, porque a hipófise dele não está mais secretando a CTH, até a adrenal já está atrófica. Então, mas a gente considera isso como sendo uma causa secundária, porque o problema maior é hipofisário. Então, é na hipófise, falta de ACTH. E, na verdade, qualquer doença da hipófise ou hipotálamo pode causar insuficiência adrenal secundária. Então, apoplexia hipofisária, doenças granulomatosas, adenoma da hipófise, necrose pós-parto, hipofisite linfocítica também pode acontecer no puerpério, radioterapia, metástase, mutações, tumores. Então, qualquer doença de hipófise e hipotálamo pode manifestar insuficiência adrenal secundária. Mas a mais comum é aquela primeira da lista ali. Então, sobre a corticoterapia prolongada, isso é um item importante. Quando que o indivíduo tem risco de fazer supressão hipofisária? Então, de suprimir a secreção de ACTH da hipófise e correr o risco de fazer uma insuficiência adrenal secundária quando ele suspende o uso do corticoide. Quanto de corticoide ele precisa usar para isso acontecer? Em geral, a gente observa isso com mais frequência quando o indivíduo usa uma dose maior que 7,5 de prednisona por dia, ou equivalente, de 5 a 7,5 é considerado uma dose fisiológica de corticoide. Mais do que isso é dose suprafisiológica, então já suprime a hipófise. Então, ou um tempo maior do que 3 semanas de uso, e a gente observa isso, obviamente, mais com o uso sistêmico de corticoide do que com o uso tópico. É bem menos frequente apresentações tópicas de corticoide causarem insuficiência adrenal secundária, mas podem causar, se forem usados por um tempo muito prolongado, uma dose alta, dependendo até da sensibilidade do paciente, preparações tópicas também podem causar esse problema. Então, se você identificar um paciente que está usando prednisona ou outro corticoide numa dose maior que essa, por mais que 3 semanas, sistêmico, você tem que fazer a retirada gradual da medicação. Não pode tirar o corticoide de repente. Tem que ir tirando aos pouquinhos para deixar a hipófise dele voltar ao normal, voltar a secretar CTH e ele não manifestar aí uma insuficiência adrenal aguda, que pode ser gravíssima. O grande problema da insuficiência adrenal é que é muito inespecífica. É igual TEP. Se você não tiver um alto índice de suspeição, não tiver atento para a possibilidade de insuficiência adrenal, ela passa batida. Ela passa, você come bola mesmo, passa subdiagnosticada. Então tem que ter um grande índice de suspeita. Os sintomas, então, da insuficiência adrenal são muito inespecíficos.
fraqueza, astenia, náusea, vômito, lipotímia, dor abdominal. Aí algumas coisas mais específicas, né? Hipotensão postural, hipoglicemia, isso aí já chama um pouco mais a atenção. Mas a maioria dos sintomas é bastante inespecífico. Mialgia, artralgia. Então, às vezes, eu acho que deve ter muita fibromialgia por aí, né? Que na verdade é insuficiência adrenal. Então, fraqueza, astenia, dor no corpo todo, mal-estar, lipotímia. Então, fica atento, gente, né? Lembrar de possibilidade de ser uma insuficiência adrenal. Colhe um cortisol aí se tiver um quadro desse, né? É interessante. Quanto aos sinais, o que a gente pode ver no exame físico? Hiperpigmentação de pele e mucosas nos casos de insuficiência adrenal primária, de secundária não, já vou explicar por quê. Hipotensão arterial, vitiligo, muitas vezes associado à doença de Addison, até fazendo parte da síndrome poliglandular autoimune tipo 2. Os distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente potássio alto, bastante sugestivo de insuficiência adrenal primária por deficiência de mineralocorticoide, hiponatremia, insuficiência renal aguda nos casos de crise adrenal, anemia, eosinofilia, um achado importante, não coloquei aqui, mas hipoglicemia também, lembrar, né, que pode ser insuficiência adrenal primária, e redução da pilificação, que é uma coisa que a gente vê em mulheres. Em mulheres, a pilificação sexual secundária, ela é mantida por androgênio adrenal. Então, se você tem uma doença adrenal que leva à insuficiência adrenal, muitas vezes a mulher perde a pilificação, e aí essa ausência de pilificação secundária é bem sugestiva de insuficiência adrenal. Então aqui uma paciente, né, mostrando a hiperpigmentação, um bronzeado esquisito, uma cor meio acobreada, sugestiva de insuficiência adrenal, que acomete não só a pele, mas também mucosa, o lábio dela hiperpigmentado. Aqui a gente vê a boca de um paciente, na linha onde os dentes encostam na gengiva, né, em locais de mais pressão, é onde costuma ter mais hiperpigmentação. E aqui também mostrando a mão do paciente, bem bronzeada, uma cor diferente. Então, essa hiperpigmentação aí, um tom meio alaranjado, meio de cobre, lembrar de insuficiência adrenal primária. Quando você tiver uma suspeita clínica importante, o primeiro exame que você deve colher é o cortisol basal, 8 horas da manhã. Por que nesse horário? Porque é o pico da secreção de cortisol durante o dia. A gente tem um ciclo circadiano, nosso organismo secreta mais cortisol quando a gente acabou de acordar, então comecinho da manhã. E aí vai diminuindo durante a tarde, atinge um nível mais baixo lá pela meia-noite, que costuma ser um nível mais baixo do dia, e depois começa a aumentar devagarzinho durante a madrugada até atingir seu pico quando a gente acorda, 6, 7, 8 horas da manhã. Então a gente pede para o paciente colher um cortisol basal 8 da manhã, que é o horário que deve estar mais alto no dia. Considera-se que está confirmada a insuficiência adrenal se esse valor dá menos que 4. Tem alguma divergência entre os livros, tá, gente? Tem lugar que fala menor que 3, lugar que fala menor que 5. Mas nessa faixa aí, menor que 4, confirma insuficiência adrenal. E se estiver o cortisol basal maior que 16, também com alguma controvérsia, tem lugar que vocês vão encontrar mais que 20, mas nessa faixa aí, mais que 16, mais que 20, do cortisol basal já exclui insuficiência adrenal. Então, menos que 4 confirma, mais que 16 exclui insuficiência adrenal. O grande problema são os exames de cortisol basal que ficam nessa faixa do meio, entre 4 e 16. Nesses casos, você não pode nem afastar e nem confirmar a insuficiência adrenal. Aí você precisa de um teste dinâmico, que a gente costumava fazer, o teste do ACTH. Existia apresentação de ACTH sintético, fazia uma injeção intramuscular ou endovenosa, e se o indivíduo tivesse uma adrenal funcionante, deveria atingir um pico de cortisol 30 ou 60 minutos depois da administração de ACTH, um pico de cortisol plasmático maior que 20 exclui insuficiência adrenal, menor que 20 confirma. O grande problema é que hoje a gente não acha mais ACTH, não tem mais disponível no mercado brasileiro, que é um grande problema. Então, às vezes, fica difícil de investigar na prática. E uma coisa importante é assim, a insuficiência adrenal primária, como ela costuma ter insuficiência também de mineralocorticoide, de aldosterona, ela costuma dar mais hipotensão postural, dá mais hipercalemia, né, distúrbio eletrolítico, e costuma ter hiperpigmentação. Então, a insuficiência adrenal primária geralmente cursa com mais hipotensão, mais hipercalemia e com a hiperpigmentação. Por que ocorre hiperpigmentação na insuficiência adrenal primária? Então, você tem uma destruição do córtex adrenal, uma doença das duas adrenais. E aí você perde o feedback negativo das adrenais sobre o hipotálamo e hipófise, e aí o hipotálamo começa a produzir um monte de CRH, né, que vai estimular a produção de ACTH na hipófise. O ACTH ele é co-secretado a partir de uma molécula chamada PONC, proópio melanocortina.
Então, para cada molécula de ACTH que a hipófise secreta, ela secreta também uma outra molécula, um outro hormônio chamado alfa-MSH, que é o hormônio estimulante de melanócito. Por isso, você só vai ter hiperpigmentação se o indivíduo tiver uma doença adrenal e a hipófise intacta, que aí vai secretar um montão de ACTH e junto com ele o hormônio estimulante de melanócito, que é o que provoca a hiperpigmentação. Portanto, a gente só tem hiperpigmentação na insuficiência adrenal primária, a doença das adrenais, com a hipófise saudável. Se a doença for hipofisária, se é uma insuficiência adrenal secundária, aí diminui o ACTH, portanto, também não vai ter aumento do hormônio estimulante de melanócito e não vai haver hiperpigmentação. A insuficiência adrenal secundária não tem hiperpigmentação e dá muito menos hipotensão e praticamente não dá hipercalemia, porque hipercalemia e hiperpotassemia é por deficiência de mineral, só na insuficiência adrenal primária. Isso é um conceito importante, tá? Lembrem disso. Geralmente, na insuficiência adrenal secundária, a gente pode dosar ACTH também, então um ACTH normal ou discretamente aumentado, menor do que 100, indica insuficiência adrenal secundária. Na primária, ele costuma estar bem mais alto que isso. E quando o paciente tem outras deficiências hipofisárias, então além da insuficiência adrenal, também tem hipotiroidismo, tem deficiência de GH, tem deficiência de gonadotropina. Então aí, obviamente, é mais provável ser uma doença hipofisária, que é onde são secretados todos esses hormônios estimuladores. Ou alguma doença conhecida, um tumor cerebral, um tumor de hipófise, aí é bem mais provável de ser mesmo uma insuficiência adrenal secundária, tá? Então fica a dica quando suspeitar de insuficiência adrenal secundária. Na crise aguda, o indivíduo que chega na emergência, que é um quadro dramático, né? Chega descompensadíssimo, depois de um tempão com insuficiência adrenal não reconhecida, e aí evolui com a chamada crise adrenal. Então esse indivíduo chega no socorro num quadro de emergência, hipoglicêmico, hipotenso, chocado, com hipercalemia. O que a gente tem que fazer com esse indivíduo? A gente recomenda os 5S, que são o tratamento de emergência da crise aguda adrenal. Então, salina, né, reposição de volume com soro fisiológico, 0,9%, solução fisiológica. Sugar, que é glicose, então repor glicose para corrigir a hipoglicemia. Esteroides, obviamente, repor glicocorticoide, de preferência a hidrocortisona, que tem ação tanto glico quanto mineralocorticoide. Então, nessa dose, que é a dose de estresse, 50 a 100 miligramas cada 6 a 8 horas. O outro S é suporte, então aí, droga vasoativa, antibiótico, medida de suporte, correção de distúrbio eletrolítico. E se achar um fator desencadeante, que geralmente está presente, né? Então, SERT, procure o que é que desencadeou essa crise adrenal. Geralmente é a infecção. Então, se pesquisa a infecção e entra com antibiótico, trata aquela infecção também, que é fundamental. Isso da crise aguda. E no indivíduo que está cronicamente, né? Tem uma insuficiência adrenal crônica em manutenção no ambulatório. Como é que a gente trata? Importantíssimo, reposição de glicocorticoide. Como eu falei, é indispensável à vida. Então, você pode usar ou hidrocortisona, ou cortisona, ou prednisona, as doses chamadas fisiológicas, que são doses só de reposição do que o indivíduo deveria estar produzindo, né? Então, está só repondo o corticoide que a adrenal deveria produzir. São essas doses que estão apresentadas aqui no slide. Lembrando que se for usar dexametasona, pode usar. A dexametasona tem a vantagem de poder usar uma vez por dia só. Então, para adultos é mais prático. Só que a dexametasona não tem ação mineralocorticoide. Então, frequentemente, quando o paciente usa dexa como glicocorticoide, também tem que associar um mineralocorticoide junto para repor o mineralo, então, que é a fludrocortisona, que é a apresentação que a gente tem disponível no Brasil. E, além disso, em mulheres, muitas vezes é interessante repor o DHEA, que é um androgênio adrenal de hidroepiandrosterona. Nessa dose melhora a libido, melhora a pilificação. Então, para mulheres pode ser interessante também repor isso aí, que é um outro componente da adrenal, né, que a gente tem que repor. Então, tu vai estar repondo os 3 hormônios do córtex adrenal. Trouxe uma questãozinha aqui do Rio Grande do Sul, agora de 2015, para ilustrar essa questão aí da insuficiência adrenal, para a gente ver o que é que costuma ser cobrado. Então, olha só, em relação à insuficiência adrenal, considere as seguintes afirmativas. A afirmativa 1, um pico de cortisol sérico superior a 20 após injeção intravenosa de tetracosactídeo. Isso é uma sacanagem, né? Isso aqui é o ACTH, tá? Para que botar esse nome, né? Exclui o diagnóstico de insuficiência adrenal secundária. É verdade, pico de cortisol maior que 20 depois da injeção de ACTH exclui insuficiência adrenal, tanto primária quanto secundária. Então a 1 está correta. A 2, o uso de fludrocortisona se faz necessário apenas na insuficiência adrenal primária, que é verdade também, porque na secundária não existe deficiência de mineralocorticoide, já que o mineral ele é estimulado pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona e não pelo ACTH. Então a 2 também está correta. E a 3, a presença de vitiligo aponta para o diagnóstico de insuficiência adrenal secundária, o que está incorreto. Vitiligo é autoimune e a causa autoimune de insuficiência adrenal
é primária, é doença de Addison, geralmente associada à síndrome poliglandular autoimune. Então essa 3 está incorreta. Então só estão corretas a 1 e a 2. Ok? Questãozinha para a gente ilustrar esses conceitos. Essa era a doença mais importante, a que mais cai em prova, mas vamos abordar aqui mais 3 doenças da adrenal, que também são ótimas para fazer a questão. A próxima é a síndrome de Cushing, ou Cushing, né? Meus alunos agora lá na universidade falam Cushing. Eu, na minha época, todo mundo falava Cushing, eu aprendi a falar Cushing, e todos meus colegas falam Cushing, que está errado, na verdade, meus alunos é que estão certos, né? Mas eu acostumei a falar Cushing, vou falar Cushing, me perdoe. Então vamos lá, síndrome de Cushing é um conjunto de sinais e sintomas causados pela exposição prolongada e excessiva a quantidades elevadas de glicocorticoides. Então aqui é o contrário, é o excesso de cortisol ou de glicocorticoide exógeno, né? Que vai manifestar diversos sinais e sintomas. A causa mais comum também é exógena, é o uso excessivo, prolongado de glicocorticoide exógeno para tratar diversas doenças. Então, hoje tem N doenças, né, que tratam com corticoides e geralmente doenças incuráveis, que vão usar corticoide cronicamente, pós-transplante, lúpus, etc. Então, o paciente fica usando corticoide um tempão e isso vai ter um preço. O indivíduo vai ter manifestação, então, da síndrome de Cushing. Lembrar que não só o corticoide, mas também o megestrol. Existe um progestágeno chamado acetato de megestrol, que ele tem uma ação glicocorticoide. Então, eventualmente, mulheres que tomam anticoncepcional ou medicações contendo acetato de megestrol podem ter Cushing por causa desse medicamento, que tem uma ação glicocorticoide. Tá bom? Então, essas são as causas exógenas. As causas endógenas, a gente pode dividir elas em 2 grandes grupos. Então, as ACTH dependentes, 80% dos casos, a maioria, que é isso, é quando o paciente tem alguma coisa que secreta muito ACTH, e aí o ACTH vai estimular as adrenais a produzir muito cortisol. Então, o problema é excesso de ACTH, é o problema inicial. Aqui a gente tem 2 doenças importantes. A doença de Cushing, e atenção, doença de Cushing é diferente de síndrome de Cushing, tá? Cuidado para a terminologia. Síndrome de Cushing é excesso de corticoide por qualquer motivo. Já doença de Cushing se refere especificamente ao adenoma hipofisário que secreta CTH, tá? Que é o corticotrofinoma, né? Então a doença de Cushing é uma das causas mais comuns, então, da síndrome de Cushing. Outra possibilidade entre as ACTH dependentes é a síndrome da secreção do ACTH ectópico. Então, existem alguns tumores neuroendócrinos, principalmente de pulmão e de pâncreas, que podem secretar ACTH e levar a uma síndrome de Cushing. E a manifestação pode ser muito semelhante à doença de Cushing, inclusive laboratorialmente. E mais raro aqui, secreção ectópica de CRH. Já as causas ACTH independentes é quando o paciente não tem excesso de ACTH. Na verdade, o problema é na adrenal. Tudo começou na adrenal, não tem nada a ver com excesso de ACTH. Então, alguma doença da adrenal que levou ela a secretar muito hormônio do córtex, né, hormônio cortical, por algum motivo. O mais comum é adenoma adrenal, né, um tumor benigno do córtex adrenal que secreta glicocorticoide. E também o carcinoma adrenal, especialmente em crianças, é uma causa frequente de Cushing, né, o carcinoma adrenal. E outras bem menos comuns, nem vou citar aqui porque são extremamente raras. Então, o quadro clínico do Cushing todo mundo conhece. Obesidade central, pletora facial, aquela cara vermelha, inchada, né, face de lua cheia, hirsutismo, estrias violáceas, é característico, né, a estria roxa com largura maior que 1 centímetro, principalmente em tronco. Isso é bem característico. Hematomas fáceis, os pacientes fazem hematoma com qualquer pancadinha. Fraqueza muscular, porque eles destroem músculo, né? Eles catabolizam o músculo, então costumam ter muita fraqueza muscular. Osteopenia, osteoporose, também muito comum. Sintomas neuropsiquiátricos também bastante frequentes, labilidade emocional, psicose, euforia, alterações de humor, né? Então isso é bastante frequente. Hipertensão e diabetes secundário, muito comum. E hipogonadismo hipogonadotrófico. Então, esse paciente, isso inclusive piora a osteopenia e a osteoporose, né, a falta de hormônios sexuais. Então, é o quadro clínico do Cushing. Então, é isso aqui que vocês já conhecem, a carinha de lua cheia, avermelhada, bochecha coradinha, com hirsutismo, com acne, aqui as estrias roxas, né, violáceas, com mais de 1 centímetro de largura, bastante sugestivas, e a obesidade central que vocês estão vendo aí, com geralmente os membros fininhos, né, com atrofia muscular de extremidades. Então, um quadro bastante sugestivo de Cushing. Quando você tiver um paciente com esse fenótipo e suspeitar de uma síndrome de Cushing, a gente costuma seguir 3 passos na investigação. Então, tem que seguir essa sequência. A primeira coisa
interrogar cuidadosamente o paciente para ver se ele não está usando qualquer apresentação de corticoide exógeno. Às vezes ele nem sabe o que é corticoide. Às vezes, estou tomando uma vacina para dor nas costas, uma vez cada 3 semanas. Como é o nome da vacina? Beta-30, de Prospan, que é corticoide, né, injetável, de depósito. Então tem que pesquisar cuidadosamente, inclusive apresentação tópica, colírio, pomada, qualquer apresentação de corticoide aí pode acabar causando inalatório, né, dependendo da dose, do tempo de exposição, pode causar Cushing sim, né? Bem menos comum com apresentação tópica, mas pode ocorrer. Então essa é a primeira coisa. Então se você tiver certeza que não tem uso de corticoide exógeno, aí você passa para os próximos passos, que é confirmar o hipercortisolismo endógeno, que a gente faz com exames bioquímicos, e o terceiro passo é definir a causa desse hipercortisolismo, se ele for confirmado nesse segundo passo. Se você achar no primeiro passo que o paciente usa glicocorticoide exógeno, aí o tratamento é diminuir ou retirar o corticoide exógeno, né? Se possível, nem sempre é possível. Vamos lá. Então, para confirmação do hipercortisolismo endógeno, então estamos no segundo passo da investigação, já afastou o uso de corticoide exógeno, você tem que fazer pelo menos 2 desses 3 testes. Então são os 3 testes que a gente pode usar para confirmar excesso de cortisol. Teste de supressão com dexametasona 1 mg, o paciente toma 1 mg de dexametasona às 11 horas da noite, colhe cortisol sérico às 8 horas da manhã seguinte. Pessoas normais, o cortisol baixa para menos que 1,8. Se permanecer mais que isso, sugere hipercortisolismo. O cortisol urinário livre de 24 horas, que deve estar aumentado nos casos de Cushing. E o cortisol da meia-noite, que como eu falei, a meia-noite é o horário que as pessoas normais têm o nível mais baixo de cortisol do dia. Quem tem Cushing não, ele perde esse ciclo circadiano e permanece com cortisol alto mesmo nesse horário da meia-noite. Então você pode dosar sérico ou salivar. Se estiver alto, também sugere hipercortisolismo endógeno. Então se tiver 2 desses 3 testes alterados, confirma o hipercortisolismo endógeno e a gente passa para o próximo passo, que é definir a etiologia. Primeiro passo para definir a etiologia é dosar ACTH, que a gente divide entre causas ACTH dependentes, que vão ter um ACTH normal ou alto, e causas ACTH independentes que vão ter um ACTH baixo. Então, o ACTH é que é a grande chave aqui nessa etapa, nesse terceiro passo. Então, como eu falei, ACTH baixo, menor que 10, é ACTH independente. Então, é uma doença adrenal. É um adenoma ou carcinoma adrenal. Então, faz uma imagem de abdômen e acha o caroço na adrenal e trata esse caroço de acordo. Agora, o pepino é quando o ACTH vem normal ou alto. Aí você está diante de uma causa ACTH dependente. E aí muitas vezes é difícil nessa etapa você diferenciar se é um adenoma hipofisário, se é a doença de Cushing, ou se é uma síndrome da secreção ectópica de ACTH. Muitas vezes isso é extremamente difícil de diferenciar. Então a gente pode usar alguns testes. Teste de supressão da cortisol usando dose alta de dexametasona, 16 mg durante 48 horas. Ou teste de estímulo com CRH, ou teste de estímulo com DDAVP, que o paciente deve ter resposta se for hipofisário, se for doença de Cushing, e não deve alterar muito se for secreção ectópica, só que tem muita sobreposição. Tem paciente que tem secreção ectópica e se comporta bioquimicamente igualzinho fosse a doença de Cushing, do adenoma hipofisário. Então é muito difícil. Então nos casos que a pessoa ainda fica em dúvida, o exame padrão ouro para diferenciar entre essas duas situações é o cateterismo bilateral de seio petroso inferior. Então se insere um catéter na drenagem venosa da hipófise dos 2 lados e injeta CRH ou DDAVP, que vai estimular essa hipófise a secretar ACTH. Se aumentar essa secreção de ACTH na hipófise, né, você dosa isso, vai colhendo sangue antes e depois, de um lado do outro, e aí você determina se a fonte do excesso de ACTH é de fato hipofisária, ou se não for hipofisária, né, se você tiver aumento só no sangue periférico, mas não na drenagem da hipófise, você sabe que é ectópico. E aí você vai procurar em pulmão e em abdômen superior, geralmente, que são os locais em que tem o tumor que causa a secreção ectópica de ACTH. Então, essa aqui é uma coisa, muitas vezes, difícil. Essa figura ilustra os níveis de ACTH de acordo com as diferentes causas aí de síndrome de Cushing. Então, se for um adenoma hipofisário, doença de Cushing, o ACTH costuma estar nessa faixa. 50, 100, 100 e pouco, nessa faixa. Se for adenoma adrenal, um tumor ou carcinoma adrenal, o ACTH caracteristicamente está muito baixo, porque aquela adrenal está secretando tanto cortisol, sozinha, de modo autônomo, que suprime a secreção de ACTH pela hipófise. Então os níveis de ACTH passam a ser muito baixinhos, que menor do que 10. Então dá para diferenciar muito bem. E já o ACTH ectópico, ele costuma ter níveis muito altos de ACTH. Então quando você tiver um nível muito alto de ACTH,
900, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, extremamente alto, isso é ACTH ectópico, né? Até prova em contrário. O problema são os que não estão tão elevados. No paciente que tem um ACTH ectópico pode ter níveis de ACTH idênticos aos encontrados na doença de Cushing. Então, o que eu falei, tem uma sobreposição de valores entre essas duas doenças, a doença de Cushing e o ACTH ectópico. Nem sempre é fácil diferenciar entre as duas. Na dúvida, cateterismo bilateral de seios petrosos inferiores. É o exame padrão ouro para diferenciar entre essas duas situações. Aqui é um resumo do que eu acabei de falar. Então, primeiro passo, afastar o uso de glicorticoide exógeno. Segundo passo, confirmar hipercortisolismo endógeno. E aqui é o terceiro passo. Então, já confirmado o hipercortisolismo endógeno, a gente vai colher a CTH. Uma coisa importante, tem que ser pelo menos 2 ou 3 amostras, porque o ACTH ele tem uma secreção pulsátil. Então, você pode eventualmente, por obra do acaso, pegar num pico ou pegar num vale, e aí te atrapalhar, né, o seu raciocínio. Então, de preferência, colhe 2 ou 3 amostras para ver uma média aí de quanto está o ACTH. Menor que 10 é doença adrenal, é ACTH independente. Aqui é fácil. Na tomografia ou ressonância de abdômen, acha lá o tumor e trata o tumor na adrenal. E nos casos que tem ACTH normal ou alto, então são causas ACTH dependentes, você pode primeiro tentar teste do CRH, supressão com doses altas de DEXA. Se eventualmente for um padrão altamente característico de doença de Cushing, de adenoma hipofisário, beleza. Então fecha a investigação. E aí você vai fazer a ressonância de célula túrcica. Então veja que a ressonância de hipófise a gente só faz depois que fez o diagnóstico bioquímico. Por quê? Porque 10% das pessoas normais têm um carocinho na hipófise, se fizer uma ressonância de todo mundo, todos vocês aí, fizer uma ressonância de hipófise, em 10% das pessoas normais a gente acha uma imagenzinha sugestiva de tumor hipofisário. E geralmente não é tumor hipofisário, só uma irregularidade, um negócio lá que dá um achado de exame, um achado de imagem. Então isso confunde muito, por isso que a gente deixa a ressonância só depois que tiver o diagnóstico bioquímico, senão pode atrapalhar a gente mais ainda. Nos testes inconclusivos, faz o cateterismo de seios petrosos inferiores, que aí vai te dizer se é doença de Cushing ou ACTH ectópico. E nos casos que são conclusivos para ACTH ectópico, por exemplo, nível de ACTH estourando, altíssimo, né? É ACTH ectópico. Aí você faz tomografia de tórax, abdômen, para localizar onde que está o tumor neuroendócrino que está fazendo secreção ectópica de ACTH. As causas mais comuns de secreção ectópica são carcinoma de pulmão de pequenas células, carcinoide brônquico e carcinoide tímico. Então, vocês veem aí que quase 90% dos casos estão no tórax, né? E 10% são carcinoides pancreáticos que estão no abdômen superior. Por isso, essa recomendação de fazer tomo de tórax e abdômen superior, você acha a grande maioria dos tumores responsáveis por secreção ectópica de ACTH. E o tratamento depende da causa, né? Então, se você tiver um tumor adrenal, ou benigno ou maligno, o tratamento é cirúrgico, adrenalectomia. Se for um tumor unilateral, né, que é 90% dos casos, arranca aquela adrenal daquele lado. Hoje em dia faz isso por videolaparoscopia, muitas vezes. Então, um procedimento bastante tranquilo, bastante seguro. E esse paciente não vai nem ficar com insuficiência adrenal, porque a outra adrenal do outro lado está, teoricamente, normal, intacta. Então, ele nem vai ter insuficiência adrenal. Então, tratamento bastante tranquilo para adenoma adrenal. Já o carcinoma adrenal é mais complicado, costuma ser uma doença agressiva. Quanto à doença de Cushing, o adenoma hipofisário secretor de ACTH, ele costuma ser um tumor pequeno. Isso também dificulta a nossa vida, porque às vezes a gente sabe bioquimicamente que tem um adenoma hipofisário, mas quando faz a ressonância não acha. A maioria dos tumores tem 5, 6 milímetros de diâmetro, piquititico. Então às vezes nem enxerga na ressonância. Mas nos tumores que a gente consegue identificar, localizar certinho, melhor tratamento é cirúrgico. Cirurgia transesfenoidal, remove o tumor e resolve a parada. E em alguns casos, precisa de cirurgia, tratamento complementar, ACTH, cetoconazol, radioterapia, né, para manter baixos níveis de ACTH e diminuir os sintomas clínicos aí do excesso de cortisol. Quanto à síndrome do ACTH ectópico, também depende do tumor de base. Se é um carcinoma pulmonar de pequenas células, trata o carcinoma pulmonar de pequenas células e etc., né, dependendo da causa base. E algumas alternativas vão dizer que o paciente tem um tumor que é irressecável, um tumor que não dá para operar, é de altíssimo risco cirúrgico, então a cirurgia não é uma opção. Você pode usar medicações que diminuem a secreção de cortisol, como por exemplo o cetoconazol, né? O cetoconazol é um conhecido inibidor
da síntese de cortisol, dos esteroides adrenais. Então você pode usar ele para tratar a síndrome de Cushing como alternativa nesses casos em que cirurgia não é uma opção. Ou mesmo adrenalectomia, vamos dizer que o indivíduo tem um tumorzão na hipófise, mas é um tumor tão grande que não tem muita chance de cura, não vale a pena operar a cabeça. Então, uma alternativa é a adrenalectomia. Você remove as adrenais e resolve pelo menos os sintomas do excesso de cortisol. Lembrando que nesses casos, quando você faz uma adrenalectomia bilateral num paciente que tem um adenoma hipofisário, que secreta ACTH, você pode ter uma complicação que é a síndrome de Nelson. É aquele tumor hipofisário crescer mais ainda, aumentar mais ainda a secreção de ACTH, mas aí pelo menos sintoma de excesso de cortisol não vai ter porque você arrancou as adrenais. Aí ele vai piorar a hiperpigmentação, né, pelo excesso de ACTH e melanotrofina, e pode ter complicações do aumento de volume do tumor cerebral, do tumor hipofisário. Chama síndrome de Nelson, ok? Vou trazer agora uma questãozinha de 2014, lá de Goiás, para ilustrar o que é que o pessoal costuma cobrar em relação à síndrome de Cushing. Então, essa questão de R3, de clínica médica, um homem de 36 anos apresenta um ganho de peso de 18 quilos em um ano, queixa-se de não conseguir subir escada e de aparecimento de hematomas pelo corpo. Então, fraqueza muscular, ganho de peso muito rápido e hematomas. Então, são todos sintomas sugestivos de Cushing. Ao exame está hipertenso, de 180 por 100, frequência cardíaca normal, está de fato obeso, um IMC de 31, uma circunferência abdominal bastante aumentada, 116 centímetros, mostrando que é uma obesidade central, né, um aumento de cintura abdominal, com estrias violáceas em abdômen, altamente sugestivas de Cushing. E aí dosaram um ACTH que está baixíssimo, menor que 4, nem conseguiram dosar de tão baixo, e também o cortisol sérico muito baixo, indetectável. Então, muito interessante isso. Como que o indivíduo tem manifestação clínica de excesso de glicocorticoide, mas quando a gente dosa o glicocorticoide endógeno, o cortisol, está zero, está indetectável. Então, só tem uma explicação, ele deve ter excesso de corticoide exógeno. Os glicocorticoides exógenos, dexametasona, prednisona, essas coisas, eles não reagem na dosagem de cortisol, eles não têm reação cruzada. Então, você dosa o cortisol nesses pacientes, está indetectável. Na verdade, mas se você dosar dexametasona ou prednisona, nesses casos, aí está alta. Só que assim, quando você faz dosagem do cortisol, que é o endógeno, vai estar zero. Então, isso aqui só pode ser excesso de cortisol, excesso de glicocorticoide exógeno. Deve ser o uso crônico de algum glicocorticoide exógeno em dose alta. Então, a análise dos dados indica o seguinte: a próxima etapa deve ser ressonância de hipófise? Não, não deve ser endógeno. A próxima etapa inclui ressonância ou tomografia de adrenais? Não, não deve ser endógeno. A principal hipótese é erro laboratorial, considerando a impossibilidade de baixos níveis de cortisol e CTH no contexto clínico? Não, só se você não souber que existe a possibilidade de Cushing por hipercortisolismo exógeno. E D, a principal hipótese é síndrome de Cushing exógena por uso crônico de glicocorticoide, que é a resposta dessa questão. Ok? Questãozinha muito boa. Beleza? Vamos para a próxima doença? Então, o feocromocitoma, outra doença ótima para fazer questão de prova. O feocromocitoma, diferente do Cushing, que é um tumor do córtex adrenal, no caso dos adenomas adrenais que causam Cushing, são tumores do córtex adrenal. O feocromocitoma é um tumor da medula adrenal, do miolinho das adrenais, que são células de origem neuroendócrina que secretam catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Então, esses tumores, caracteristicamente, têm excesso de catecolamina e têm sintomas de hiperatividade adrenérgica. Tá joia? Então, são chamadas células cromafins, essas células da medula adrenal. 90% dos feocromocitomas ocorrem, de fato, na medula adrenal, geralmente unilateral. Mas pode ter feocromocitoma que aparece em outras localizações, né? Porque essas células cromafins que secretam adrenalina, noradrenalina, elas podem estar presentes, na verdade, em qualquer lugar do corpo onde existe inervação simpática. Então, desde a base do crânio até o sacro, você pode ter aparecimento de tumores semelhantes ao feocromocitoma. Só que daí tem outro nome. Quando é um tumor desses que aparece em outra localização, que não é na medula adrenal, a gente chama isso de paraganglioma. Mas é o mesmo tumor, só muda a localização, ok? Então eles podem secretar catecolaminas, tem alguns que secretam mais adrenalina, alguns secretam mais noradrenalina, e são uma causa rara de hipertensão. Feocromocitoma, como vocês já sabem, é uma causa possível de hipertensão secundária, mas é raro, é menos de
Um em cada 1000 hipertensos, na verdade, tem feocromocitoma. Então, o quadro clínico é basicamente hipertensão, é a manifestação mais comum. O indivíduo que tem uma hipertensão, a maioria deles tem hipertensão sustentada, a pressão fica alta o tempo todo. Não é aquele indivíduo que tem, a pressão está normal, aí quando tem uma crise adrenal, aí a pressão sobe e depois volta para o normal. Não, isso é minoria, tá? Isso é raro. É 12% dos casos a hipertensão é só paroxística. A maioria é sustentada. Uma coisa muito comum é ter hipotensão postural, tá? Porque esses pacientes passam a ter uma regulação anormal, né, do tônus vasomotor, já que essa regulação passa a ser feita pelo tumor e não pelo sistema nervoso autônomo, que seria o normal. Então, esses indivíduos frequentemente têm hipotensão postural. Você mede a pressão sentado, está altíssima, ele levanta, faz hipotensão postural e cai duro no chão. Então, é muito comum ter essa apresentação. E muitas vezes essa hipertensão é extremamente grave, atinge níveis pressóricos extremamente elevados e muitas vezes também refratária a tratamento. Enche ele de medicamento antihipertensivo e ele continua hipertenso. Bastante comum a gente ver essa apresentação. E a apresentação mais típica, embora não seja a mais comum, mas a mais típica do feocromocitoma são essas crises adrenérgicas. Então, por algum motivo, o paciente tem crises, que é quando o tumor adrenal joga um montão de catecolamina no sangue de uma vez, o indivíduo então faz manifestações adrenérgicas. Eleva a pressão e junto com isso tem taquicardia, palidez, tremores, náusea, dispneia, angina, então, que são os sintomas característicos. Inclusive, existe uma tríade clássica. Se vocês verem um paciente com essa tríade, esses 3 sintomas juntos, e ele estiver hipertenso, né, e isso acontecer em crises, isso é bastante sugestivo de feocromocitoma. Não deixe de investigar esse indivíduo para feocromocitoma. Então, qual é essa tríade? Cefaleia, palpitações e sudorese profusa, diaforese, junto com uma crise hipertensiva. Tá? Isso é presente em 44% dos feocromocitomas, mas é uma apresentação bastante específica, bastante sugestiva. Então, não deixem de investigar feocromocitoma em quem tem essa apresentação. Muitas vezes, feocromocitoma passa batido como sendo síndrome do pânico, como sendo outras coisas, né? Então, lembrar que da possibilidade de feocromocitoma. E muitas vezes essas crises são desencadeadas por alguns fatores específicos. Existe alguma coisa que se identifica na história que levou ao aparecimento da crise. Pode ser estresse, pode ser micção, pode ser evacuação, pode ser parto, pode ser uma grande cirurgia, pode ser uso de medicação, exercício. Então, vários fatores podem fazer a crise aparecer, podem ser fatores precipitantes da crise. Então, quando a gente deve investigar feocromocitoma? Nas pessoas que desenvolvem hipertensão antes dos 40 anos, que aí tem que investigar a hipertensão secundária. Indivíduo que tem infarto, AVC, arritmias, convulsões, miocardiopatia, hiperglicemia, precoce, então muitas complicações da hipertensão, para uma história muitas vezes curta de pressão alterada, crises de hipertensão junto com palpitação, cefaleia, sudorese, né, a tríade clássica, hipotensão postural, labilidade pressórica muito grande, aquele indivíduo que faz pressão de 24/14, no outro dia está 90/60, pode lembrar da possibilidade de feocromocitoma. Se tiver história familiar de feocromocitoma, lembrar que o feocromocitoma faz parte das neoplasias endócrinas múltiplas, tipo 2, então ele pode ter acometimento familiar com padrão de herança autossômico dominante. Se o paciente tiver neurofibromatose, a neurofibromatose tipo 1 aumenta o risco de ter feocromocitoma, então lembrar dessa possibilidade. Hipertensão paroxística em resposta à anestesia, cirurgia, parto, uso de medicações. E quando tiver uma massa adrenal, por algum motivo o paciente fizer uma imagem de abdômen e achar um caroço adrenal na medula adrenal, tem que investigar a possibilidade de feocromocitoma. E o feocromocitoma tem isso aqui que é muito legal para a gente lembrar as características dele, que é a regra dos 10. Então assim, não é exatamente correta, mas é um mnemônico bastante prático para a gente usar e funcionar na prática clínica. Então 10% são familiares, geralmente associados com neoplasia endócrina múltipla, 10% são bilaterais, geralmente associados à neoplasia endócrina múltipla, 10% ocorrem fora da medula adrenal, então na verdade são paragangliomas, 10% ocorrem em crianças, geralmente associado à neoplasia endócrina múltipla, 10% dos pacientes são normotensos, está na literatura americana, mas na verdade no Brasil não. No Brasil todos os casos de feocromocitoma descritos tinham hipertensão, então talvez isso aqui não seja verdade no Brasil. 10% são malignos, então pode existir feocromocitoma maligno, e 10% recidivam após o tratamento inicial. Então, lembrar dessa regra dos 10, te ajuda a lembrar as características do feocromocitoma.
Na suspeita clínica, como que a gente faz o diagnóstico? O primeiro exame para rastreamento é a dosagem de catecolamina ou dos seus metabólitos. Então, o mais prático é dosar metanefrinas, que são metabólitos das catecolaminas na urina de 24 horas. São os que têm melhor sensibilidade, até são mais sensíveis do que as próprias catecolaminas. Tá? Então, metanefrinas na urina de 24 horas. Ou então, as catecolaminas no sangue. Você pode dosar, principalmente a noradrenalina, que é a que tem melhor sensibilidade. Então, são os primeiros exames que a gente deve solicitar. Se estiverem alterados, você prossegue na investigação. Lembrar que para colher esses exames, tem várias medicações que o paciente não deve estar fazendo uso, senão eles podem interferir no resultado dos exames. Então, essas medicações têm que ser suspensas de 5 a 14 dias antes da coleta de exames. Quais são essas medicações? Beta-bloqueador, paracetamol, antidepressivo tricíclico, benzodiazepínico, levodopa, metildopa, diuréticos, então vários antihipertensivos, né? Muitas vezes é aquele paciente que está muito hipertenso, já está com 5 antihipertensivos diferentes. Isso aqui às vezes é difícil, porque você tem que tirar beta-bloqueador, tirar metildopa, tirar diurético, né? E às vezes dá medo de tirar, porque vai que piora a pressão. Mas tem que tirar para colher os exames. E aí, de preferência, você controla o paciente, então, com bloqueador de canal de cálcio e bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. Tá? Esses aqui não tem problema usar e não interferem na dosagem laboratorial. Então, primeiro exame, metanefrina plasmática ou na urina de 24 horas. Se negativas, né, no valor normal, está excluído o diagnóstico. Se tiverem alteradas maior que o normal, aí você vai pedir as catecolaminas plasmáticas. As catecolaminas plasmáticas aumentadas mais que 5 vezes o valor normal, está feito o diagnóstico bioquímico, aí só faz o exame para localizar de que lado está o tumor, ou se for extraadrenal, em que lugar se encontra o tumor, e aí manda para o tratamento cirúrgico. No entanto, se tiver um pouco aumentado de 1 a 5 vezes o valor normal, não muito aumentado, aí a gente tem que fazer testes dinâmicos para confirmar o diagnóstico, e geralmente hoje faz o teste da clonidina. Dá uma dose de clonidina e dosa de novo. Pessoas normais devem baixar catecolamina. Pessoa com feocromocitoma continua alta. Então, essa figurinha também é um resumo da investigação. Na suspeita de feocromocitoma, tem que interromper aquelas medicações que podem interferir nos exames, colher metanefrina na urina de 24 horas, pelo menos 2 amostras. Se estiverem bastante elevadas, né, pode passar para o exame de imagem, tomografia ou ressonância de abdômen. Se estiverem normais, você pode colher a catecolamina plasmática, desde que você ainda tenha uma grande suspeita, né? Eu acho que então colhe catecolamina plasmática. Se tiver normal, é pouco provável, acabou, está resolvido. Talvez uma possibilidade é que seja secreção episódica, é um tumor que secreta pouco, só nas crises. Então talvez fique aí, a gente ainda continua com alguma suspeita, pode tentar colher catecolamina plasmática na vigência de uma crise um paroxismo, né? Um pico de pressão com cefaleia, tremor, sudorese. Mas isso aqui, na verdade, é pouco provável que seja feocromocitoma. Se as catecolaminas plasmáticas estiverem elevadas menos que 5 vezes o normal, ou seja, até 2.000, aí você tem que fazer o teste de clonidina e a resposta normal é baixar para menos que 500, isso exclui feocromocitoma. E mais que 2.000, mais que 5 vezes o normal, confirma feocromocitoma e aí vai para exame de imagem para localizar onde está o tumor. A tomo de abdômen é um ótimo exame, ele localiza 95% dos feocromocitomas, que são retroperitoneais, então a tomografia é um ótimo exame para ver esses tumores, mas a ressonância tem uma vantagem, que é o aspecto característico do feocromocitoma. Na ressonância, os feocromocitomas caracteristicamente apresentam uma hiperintensidade de sinal em T2, que é bastante específica do fel. Então aqui é uma tomo de abdômen, mostrando então uma massa aqui na topografia de adrenal, que é o feocromocitoma, aqui à esquerda. E aqui é uma ressonância, vejam só que bonitinho, na ressonância, em T2, a gente vê aqui o tumor na medula adrenal, do lado direito, e esse tumor muito brilhante em T2, que é um aspecto muito característico de feocromocitoma. Então essa é a vantagem da ressonância, que além de localizar bem, ainda o feocromocitoma tem uma carinha específica, que é essa hiperintensidade de sinal, que confirma que é fel. Quando esses exames não localizam o tumor, então, eventualmente, o caso de paraganglioma, que não está na adrenal, pode estar desde a base do crânio até a pontinha do sacro. Então, um exame que pode ser usado é a cintilografia, usando o octreotide, octreoscan, que pode marcar, ou mesmo PET-scan, que também pode encontrar o tumor. Localizou, ressecção cirúrgica, manda para o cirurgião. Mas antes de mandar para o cirurgião, pera um pouco. Pera ainda não. Antes do cirurgião abrir, pelo menos 2 semanas,
a gente tem que fazer um bloqueio alfa-adrenérgico. Isso é fundamental para diminuir risco de complicações transoperatórias. Porque se operar esse indivíduo desse jeito, e muito hipertenso, com nível muito alto de catecolamina, aí a pressão dele vai ser uma bagunça no transoperatório, vai subir, vai baixar, vai fazer pico hipertensivo, vai chocar. Então, uma cirurgia extremamente difícil, com muita complicação. Por isso, por pelo menos 14 dias, tem que manter ele com bloqueio alfa-adrenérgico, usando fenoxibenzamina, prazosine, doxazosine, algum desses três aí, para diminuir o nível de catecolamina e ele fazer uma cirurgia mais tranquila. Então, fundamental esse preparo pré-operatório. Se com o bloqueio alfa ele permanecer muito taquicárdico, que acontece principalmente se ele é um tumor que secreta muita adrenalina, mais que noradrenalina, aí você pode também fazer um beta-bloqueio associado, usar metoprolol, carvedilol. Mas uma coisa importante é nunca usar o beta-bloqueador sozinho. Primeiro faz o bloqueio alfa, que vai segurar a noradrenalina e vai controlar a pressão. Depois faz o bloqueio beta para segurar a frequência cardíaca. Se você usar só o beta-bloqueador sozinho, você bloqueia os receptores beta e aí todas as catecolaminas vão ligar no receptor alfa e vai piorar a pressão, vai aumentar a pressão do paciente. Então nunca faça isso. Beta-bloqueio só depois do bloqueio alfa. Manter o paciente bem hidratado, adicionar sal, que muitas vezes esse paciente tem um volume plasmático diminuído devido à vasoconstrição crônica, então tem que repor volume antes da cirurgia, e na cirurgia, monitorização invasiva de PA é fundamental. Olha a questãozinha que cai de feocromocitoma. Uma mulher de 24 anos com episódio de palpitação, taquicardia, sudorese, cefaleia, 1 ano, com piora do quadro, foi para serviço de emergência, sempre hipertensa nessas ocasiões, até 19/11 de pressão, taquicárdica. Acharam que era síndrome do pânico, que acontece muito, trataram com alprazolam, mas ela obviamente não melhorou. E o exame físico, corada, bom estado geral, ausculta cardíaca, pulmonar presente, sem sopro abdominal, então não é estenose de artéria renal, né? Pulsos presentes e simétricos, então não é coartação de aorta. Estão vendo aqui, ó, já estão investigando hipertensão secundária, né? Sem edema, o IMC de 23, magrinha. Seus exames laboratoriais mostravam os seguintes resultados: creatinina normal, potássio de 3,7, então não devia ser hiperaldosteronismo, né? Fala contra. Glicemia normal, TSH e T4 livre normal. Então veja que ela tinha crises, né, hipertensivas junto com palpitação, cefaleia e sudorese. É a tríade clássica do feocromocitoma, gente. Então, o exame que apresenta a maior probabilidade de esclarecer o diagnóstico é o exame para feocromocitoma, metanefrina urinária, please. É a resposta desta questão. Beleza? Em 5 minutinhos a gente vai abordar agora a nossa última doença aqui adrenal de hoje, que é o hiperaldosteronismo primário. Essa é uma doença interessante. O hiperaldosteronismo primário é quando a adrenal, por algum motivo, passa a produzir excesso de aldosterona de maneira autônoma, de maneira independente da regulação pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. E o excesso de aldosterona, como vocês sabem, vai colaborar para reter sódio, aumentar o volume plasmático, excretar o potássio, então pode ter potássio baixo, que é o marcador disso aí, e vasoconstrição, então desenvolvimento de hipertensão arterial. Com renina supressa, como a adrenal está produzindo muita aldosterona porque quer, então essa aldosterona vai fazer inibição da secreção de renina pelo rim. Então, caracteristicamente, vai ter aldosterona alta, renina baixa, por isso que chama primário, excesso de aldosterona, independente da regulação pela renina. Segundo os endocrinologistas, todo o livro de endócrino vocês vão ler aí, vai falar que o hiperaldosteronismo é a causa mais comum de hipertensão arterial secundária, em geral. Tem estudos mostrando que 4 a 13% dos hipertensos, na verdade, tem hiperaldo primário. Bastante gente. Na verdade, não deve ser tanta gente assim. Aqui tem uma questão aqui de valor de referência para diagnóstico, então isso é meio questionável, tá? Mas é comum, tá? E as duas causas mais comuns são hiperplasia adrenal bilateral. Então, por algum motivo que não se sabe exatamente qual, o córtex adrenal hipertrofia e passa a produzir muita aldosterona bilateral, então não dá para fazer tratamento cirúrgico, né, que tem que arrancar daí as duas adrenais, então o paciente vai ter insuficiência adrenal depois disso. E outra mais comum é o adenoma benigno da adrenal, do córtex adrenal, que secreta aldosterona, tá? O aldosteronoma. São as duas mais comuns. E as outras de baixo aqui, bem menos frequentes. Beleza? Quadro clínico, hipertensão arterial. Então, vários graus de hipertensão, muitas vezes hipertensão grave, muitas vezes refratária ao tratamento. O paciente pode ter também cefaleia, palpitações. Interessantemente, não tem edema, apesar da aldosterona determinar a retenção de sódio, mas esse paciente não faz edema. Que o rim tem um mecanismo de escape lá, que ele consegue eliminar o excesso de sódio e o paciente geralmente não faz edema. Hipopotassemia pelo excesso de aldosterona, que estimula a excreção de potássio.
Muita gente espera, todo caso de hiperaldo vai ter potássio baixo. Não é todo caso. É interessante que menos de 50% dos hiperaldos primários, na verdade, tem potássio baixo. Mas pode ser um potássio muito baixo nos que tem, inclusive determinando cãibra, tetania, parestesia, até quadros de tetraparesia, fibrilação ventricular nos casos mais graves. Alcalose metabólica, bastante comum, hiperglicemia, frequentemente associada em 1/4 dos casos, e a aldosterona muito alta. Lembrar que a aldosterona tem um efeito daninho direto no sistema cardiovascular. Então o paciente já pode desenvolver precocemente, rapidamente, fibrose do miocárdio, insuficiência cardíaca, AVC, arritmias, né? Muito dano cardíaco para pouca hipertensão. Isso tem que fazer você pensar em hiperaldosteronismo primário. Como que rastreia? Pode dosar potássio. Potássio baixo é bastante sugestivo, mas 50% pode ter potássio normal. Mas o fino mesmo para fazer a triagem é dosar aldosterona e renina. E aí você divide a aldosterona pela renina, essa relação tem que dar mais que 30, que é o teste de triagem para hiperaldosteronismo primário. Então, aldosterona sobre renina maior que 30 é bastante sugestivo de hiperaldosteronismo primário. E aí você passa para o teste confirmatório, que geralmente a gente faz isso aqui. Então, testes dinâmicos, né? Ou pode pegar a veia do paciente e infundir 2 litros de soro. Num paciente normal, a aldosterona cai lá embaixo. Em quem tem hiperaldosteronismo primário, continua a aldosterona alta, apesar da hipervolemia. Ou sobrecarga oral de sódio, ou fludrocortisona, que é o mesmo raciocínio. Se o paciente não suprimir a aldosterona plasmática com esses testes dinâmicos, então confirma o hiperaldosteronismo primário, e aí a próxima etapa é localizar onde está o tumor. Tomografia funciona bem, 90% de acurácia. Ou, em alguns casos, quando a tomografia não resolve, pode lançar mão de ressonância ou cintilografia. Então, vejam ali o aspecto de um tumorzinho de córtex adrenal, bonitinho, bem delimitado. Geralmente são tumores pequenos. Nesse caso aqui, adrenal direita, né? Tem um adenoma produtor de aldosterona. Então, quando é um adenoma adrenal unilateral, o tratamento é simples. Ressecção cirúrgica. Arranca aquela adrenal, 100% melhora a PA praticamente e melhora em todos, mas normaliza a PA em mais ou menos metade. Tá? Então tem pacientes que às vezes continuam hipertensos, mas geralmente com nível pressórico mais baixo. Dá para diminuir antihipertensivos pelo menos. O problema é o hiperaldo idiopático, né? Aquele paciente que tem hiperplasia adrenal bilateral idiopática. Aí nesses casos não dá para ir para tratamento cirúrgico, aí a gente faz tratamento clínico, geralmente usa espironolactona, um antagonista da aldosterona, que funciona bem nesses casos, muitas vezes em dose alta. Ou eplerenona, que é a mesma ação. Belezinha? Então lembrar de hiperaldosteronismo primário quando você estiver investigando aí hipertensão secundária, paciente jovem, muito hipertenso, refratário, potássio baixo, muita complicação, para uma história curta de hipertensão, com um nível pressórico não tão alto, lembrar de hiperaldo primário. Beleza, crianças? Vou trazer mais uma questão aqui só para ilustrar de novo o que é que costuma ser cobrado em prova de R3 a respeito das doenças da adrenal. Então veja essa questãozinha de 2015 da Unicamp. É um homem de 57 anos, negro, há 7 meses queixando de mal-estar, cansaço, fadiga, náusea, diminuição do apetite, emagreceu 5 quilos. Se ele for no psiquiatra, o psiquiatra vai falar que é depressão e vai tratar com antidepressivo, né? Então, um quadro bastante inespecífico. Ele é hipertenso, está usando beta-bloqueador e inibidor de ECA, também é diabético, em uso de insulina há 6 anos, procurou o PS 2 vezes porque sua pressão estava muito baixa e ele desmaiou, e aí orientaram a suspender o inibidor de ECA. Ao exame físico agora, a pressão dele sentado já é baixa, 90/62, lembrar que ele era hipertenso prévio, e a pressão arterial em pé, 70/58, ou seja, ele tem hipotensão postural. Oximetria de pulso boa, frequência cardíaca boa, corado, hidratado, pulmão normal, coração normal, membros sem edema, e os exames laboratoriais mostram o seguinte: sódio muito baixo, 121, potássio alto, 5,4, glicemia de 67, lembrar que ele é diabético, então agora ele está em hipoglicemia, com sódio baixo, potássio alto, hipotenso, né? Um quadro vago aí de mal-estar, fadiga, náusea. O que é que ele tem? Insuficiência adrenal, gente. Esse cara tem insuficiência adrenal e a gente sabe que é primária por causa do potássio alto. Então ele tem também deficiência de mineralocorticoide, o que indica pra gente que é uma insuficiência adrenal causada por doença das adrenais, insuficiência adrenal primária. E função renal praticamente normal. Então o diagnóstico é insuficiência suprarrenal primária crônica, né? Que é o diagnóstico desse nosso paciente. Então lembrar que tem que ter um alto índice de suspeição. Se você não suspeitar, insuficiência adrenal passa batido.
Tá? Então investiguem insuficiência adrenal em pacientes com esse quadro aí vago, potássio alto, né, glicemia baixa, eosinofilia. Lembrar, né, de investigar a insuficiência adrenal. Tá bom, gente? Agradeço a atenção de todos. Vamos dar um intervalinho de 10 minutos e daqui a pouco a gente volta para falar de doenças da hipófise, que também são excelentes para fazer questão de prova. Quem tiver dúvidas também, pessoal de casa, manda para a gente aí na página, né, do curso e a gente responde por e-mail assim que puder. Muito obrigado, até daqui a pouquinho.